Ok, muito bem, estamos então retornando às atividades. Hoje vamos estar falando sobre o tema infrações e penalidades. E antes eu quero mostrar para vocês aí o nosso novo site, né? Já foi falado aí na aula apresentação anterior. Tem também aí o e-mail, onde nós esperamos estar recebendo sugestões, críticas do pessoal que tem nos acompanhado aí durante as aulas. E também o meu e-mail, pode escrever diretamente para mim ou para a nossa equipe através do e-mail autoescolaonline.net. Ok? Muito bem, o tema é infrações e penalidades. Este tema, ou sobre esse tema, tem caído, em média, 3 a 5 questões em prova. E eu tenho que confessar que tem sido um tema bastante reivindicado pelo pessoal que tem acompanhado as aulas aí. Muitos e-mails, muitos pedidos, pedindo para que postasse logo as aulas. E aí estão, né? Vamos lá, vamos tirar o máximo proveito possível para que isso possa somar na hora da gente conseguir a nossa aprovação junto ao Detran. Muito bem. A princípio eu quero mostrar para vocês, apresentar alguns elementos envolvidos neste contexto, que é o assunto sobre infrações e penalidades. Um desses elementos é a infração de trânsito. O que é infração de trânsito? Infração de trânsito é a inobservância ou desobediência a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Ou seja, infração de trânsito é a desobediência a qualquer norma, lei ou regulamentação imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ok? Aqui nós temos até um exemplo, né, de uma situação de infração de trânsito, onde o senhorzinho aqui desobedeceu a placa de estacionamento proibido e está sendo aí autuado. O agente de trânsito flagrou o condutor no cometimento dessa infração e está o autuando neste momento. Muito bem, outro elemento que a gente precisa conhecer é sobre penalidades. O que são penalidades dentro desse contexto? São sanções ou punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, aplicáveis aos condutores infratores. Ok? O condutor desobedeceu, cometeu infração de trânsito, está sujeito a ser punido. Essas punições podem vir de várias formas. Claro que aqui uma maneira de ilustrar isso foi mostrando para vocês sobre a multa. Obviamente vocês vão ver no decorrer do curso que não é só a multa que pode ser aplicada. Claro, nós temos aí outros tipos de penalidades e nós vamos conhecer melhor isso aí daqui a pouco. Uma coisa que o pessoal tem atentado pouco na hora de estudar é em relação à responsabilidade da infração. Quem é responsável pela infração? Bom, a princípio, o proprietário do veículo vai estar sempre envolvido. E mesmo que não seja ele o condutor do veículo, né, o veículo dele está emprestado para alguém, mesmo que não seja ele o condutor, de qualquer forma ele vai ter a sua parcela de participação no processo, porque o veículo é dele. É sobre o veículo dele que vai incidir a multa aplicada, correto? A pontuação pode até ser atribuída ao condutor, o cometidor da infração, mas o proprietário vai estar sempre, parcialmente ou totalmente, envolvido aí no processo. Existe também a possibilidade, em casos de veículos de carga, da infração ser atribuída ao embarcador ou transportadora, nas hipóteses de carga em excesso ou acondicionada de forma irregular. Então pode também acontecer da penalidade ou responsabilidade da infração ser atribuída a esses dois personagens aqui. Ok? Muito bem.
Outro elemento que a gente precisa conhecer é o auto de infração de trânsito, representado pela sigla AIT. O que é o auto de infração de trânsito? Aqui na figura vocês estão vendo um agente de trânsito com o talão na mão. No momento que ele está ali anotando a infração, fazendo ali as anotações, é comum o pessoal dizer que ele está multando o condutor. Cuidado com essa afirmação. Isso pode não ser 100% verdade. Aliás, não é verdade. O agente de trânsito, no momento que ele flagra o condutor cometendo a infração, ele vai apenas, simplesmente, lavrar o auto de infração. Ele vai preencher o auto de infração, o que está previsto aqui, ocorrendo infração prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado, preenchido o auto de infração de trânsito. Neste auto de infração de trânsito deverá constar tipo da infração cometida. O que o condutor está fazendo de errado? Sem cinto de segurança, falando ao celular enquanto dirige, avançou o sinal vermelho, estacionou em local proibido. Ou seja, o agente de trânsito que estiver lavrando o auto, ele precisa fazer constar no auto de infração de trânsito essa informação, o tipo da infração cometida. Outra informação obrigatória no auto é local, data e hora do cometimento da infração, ou seja, informações necessárias aí, local, data e hora do cometimento da infração. Onde ocorreu? Que data? Que hora exatamente? Muito bem. Identificação do veículo. A princípio, o agente de trânsito vai fazer constar ali o número da placa do veículo. Se possível, se for possível a abordagem do veículo, até mesmo recolher ali número de registro do veículo, o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Vai fazer constar também identificação do agente. Ele, o agente de trânsito, vai se identificar no auto. E, se possível, prontuário e assinatura do condutor. Observem que esses dois últimos dados não são obrigatórios. Ok? O agente de trânsito pode lavrar o auto de infração, mesmo que não seja possível recolher o prontuário e assinatura do condutor. Inclusive, o condutor pode, se achar melhor ou se preferir, até se recusar a assinar o auto de infração. Isso não vai mudar em nada, a princípio, a conduta do agente de trânsito, que continuará por lavrar o auto de infração e fazer o serviço dele independentemente da postura do condutor em querer ou não assinar o auto de infração de trânsito. Inclusive, ele nem é obrigado a isso. Normalmente, os agentes de trânsito estão perguntando ao condutor: o senhor quer assinar o auto de infração? Caso não queira, isso não vai mudar em nada o processo. Ok? Aqui nós temos uma outra hipótese. Quem é competente para lavrar um auto de infração de trânsito? Quem pode fazer isso? Quem tem investido de poder, de autoridade para autuar um condutor infrator? Nós temos basicamente duas hipóteses. O servidor civil, contratado sob o regime estatutário ou seletista. Não vou entrar aqui no detalhe para explicar sobre isso, está mais voltado para questões de contratação, o meio de trabalhista que foi utilizado ali para a contratação desse servidor. Enfim, a princípio a gente precisa saber que o servidor civil, que é alguém que não é militar, pode estar investido na função aí de fiscalizar o trânsito e está autuando os condutores infratores. E outra pessoa também que tem poder para fazer isso é o policial militar, que nesse caso dispensa a apresentação. Ok? Um outro elemento que a gente precisa conhecer, uma outra hipótese, é sobre o arquivamento do auto de infração de trânsito. Vejam, o agente de trânsito flagrou o condutor cometendo infração de trânsito e, naquele momento, lavrou o auto de infração.
preencheu ali, colocou os dados necessários e encaminhou esse auto de infração para a autoridade de trânsito analisar. Ok? A autoridade de trânsito, analisando esse auto de infração, constatou que ele é inconsistente ou irregular. O que é isso? Pode ser que no momento do preenchimento tenha ocorrido alguma rasura, algum erro de preenchimento, ou até mesmo faltou fundamentação legal, faltou embasamento na lei para que a autoridade desse continuidade àquele processo. Então, logo a autoridade de trânsito tem observado isso no auto de infração, vai arquivar esse auto e, obviamente, não vai dar continuidade ao processo. Uma outra hipótese onde o auto de infração pode ser arquivado é se em no máximo 30 dias não for expedida a notificação da autuação de trânsito. O que é a notificação da autuação de trânsito? Notificar é avisar. A autoridade que recebeu essa autuação e abriu o processo administrativo precisa avisar o condutor, através de notificação, e essa notificação chega pelo correio, a autoridade precisa avisar ao condutor, notificá-lo, comunicá-lo, cientificá-lo de que este ou ele foi autuado. Para quê? Para que ele possa exercer o seu direito constitucional de se defender, recorrer, se justificar dentro do processo. Vejam, o agente de trânsito flagrou o condutor no cometimento da infração e autuou. Encaminhou para a autoridade analisou a consistência, ok? Se considerou o auto ou a autuação inconsistente ou irregular, arquivou. Ou, seja lá por qual motivo for, não conseguir notificar o infrator dentro do prazo de 30 dias, também há a possibilidade aí desse auto estar sendo arquivado e o processo administrativo terminar por ali mesmo, ok? Muito bem, então nós vamos fazer uma rápida pausa. Daqui a alguns instantes estaremos voltando, que eu vou estar explicando para vocês como é que funciona o processo administrativo, desde o momento que o condutor cometeu a infração de trânsito até o encerramento do processo. Muito interessante isso aqui. Quem puder acompanhar vai ficar mais por dentro, vai ficar mais entendido, inteirado sobre todo o processo administrativo, sabendo aí dos seus direitos, quais são as fases do processo e tudo mais. Então, vamos lá. Daqui a pouco estaremos de volta. Um abraço, até logo.